extremamente importante, é tudo na vida da gente, mas o quanto que muitas vezes será que você está vacilando com a saúde de um motorzinho tão importante para a vida da gente, que é o nosso coração, hein, Danilo? Tu vacila muito com o teu coração? Já vou na lata. Olha, já vacilei mais, mas você sabe, te contei no café, a gente tava aí conversando antes da entrevista Gente, com esse o doutor. café aqui não tem café, é só um sofá que não tem nem água nem café. É verdade. Mas eu tava conversando com você que depois que eu tive a Covid, precisei fazer uma bateria de exames aí meio forçado, né? E claro, passei por cardiologista, pneumologista, infectologista, tudo dentista, oftalmologista, um monte de coisa. Então passei a cuidar aí melhor também, né, desse motorzinho tão importante aí. Mas o doutor, tem um doutor importante também, falar em importância. Então, o uma doutor pessoa Edmo, que entende, né, Kátia? Doutor Edmo Gabriel, um grande cardiologista que entende mais do que isso. Eu acho que ele facilita e traduz o Medicase para que a gente consiga colocar na prática como cuidar do nosso corpo e da nossa maquininha principal, né, doutor Edmo? Muito bom dia, tudo bom? Oi, Kátia. Oi, Danilo. Aos nossos ouvintes da Rádio Bandeirantes, um prazer muito grande estar com vocês. Realmente o nosso coração, a gente tem que tomar muito cuidado com ele, né? Principalmente aí com essas tensões que a gente tem vivenciado com a pandemia. E eu acho que o ponto importante, né, para a gente começar a nossa conversa é o que o Danilo mencionou. Sim. A importância de se fazer um check-up, né? As pessoas não podem deixar de procurar o seu cardiologista e fazer o seu check-up periódico. Então, mas aí no meio da pandemia, a gente vê muita gente protelando esses exames que são tão importantes. Então, ao invés de buscar, independente do que a gente esteja passando, por um check-up ou alguns exames principais, a pessoa simplesmente fala, vou deixar quando a pandemia passar. E aí a gente vê um número muito grande de pessoas infartando, tendo AVCs, complicações sérias, justamente porque há mais de 1 ano, 2 anos, não tem seus exames feitos, né, doutor Edmo? Exatamente, Kátia. Eu acabei vivenciando isso nesse 1 ano de pandemia. Alguns pacientes que realmente precisariam buscar o auxílio médico, seja no consultório ou mesmo no hospital. Eles entravam em contato, me passavam os sintomas, eu percebia que era muito suspeito de ser infarto ou de um derrame, como você falou, ou até um descontrole da pressão arterial com sintomas mais graves. E aí não tinha saída, independente de pandemia, tinha que ir ao hospital. E o pessoal protelava, não ia, e infelizmente alguns acabaram infartando mesmo. Então, eu acho que uma mensagem que ficou é isso: apesar da pandemia da Covid, as outras doenças continuam acometendo as pessoas. Então, uma suspeita de infarto, de derrame cerebral, você não pode dar um valor menor do que a infecção pela Covid. Então, tem que tentar equilibrar. Hoje os hospitais têm a ala da Covid, a ala que é não Covid, então já existe uma organização para atender as pessoas também com outros problemas, né? É verdade. Agora, acima de tudo, a gente vê que a rotina, a vida da gente mudou demais nesses 13 meses, porque a gente não faz atividade física como fazia, a gente tem um estresse muito maior, um medo do Covid, a gente tem uma alimentação completamente diferente do que a gente tinha antes. Os impactos disso tudo você já sente no consultório, doutor Edmo? Já sinto, Kátia, já sinto. Olha, essa combinação que você falou é terrível. A alteração da alimentação. O pessoal dentro de casa, até pela ansiedade, acabou comendo mais. Quem gosta mais da bebida alcoólica abusou um pouco mais. Quem gosta de doce, comeu mais doce. Quem fuma, ficou mais ansioso, fumou mais. Ao mesmo tempo, não tem academia, não pode fazer atividade regularmente ao ar livre, porque muitas vezes existem restrições para isso. Aí a pessoa não tem aquela paciência de ficar na frente da televisão ou do computador repetindo algum movimento de alguma aula, né? Sim. E além de tudo, o sono noturno ficou muito prejudicado, Kátia. As pessoas estão tendo insônia nesse período, isso aumenta a ansiedade, a irritabilidade no dia seguinte. Então, esse pool de problemas realmente complicou muito a saúde cardiovascular das pessoas. Você falou da privação de sono. A gente vê, porque mesmo também os hábitos se modificaram, muita gente fazendo home office, então você acaba acordando cedo, começa a trabalhar, não almoça, aí você dorme às tantas e fala, pô, agora eu mereço extravasar. Aí você assiste série, filme, conclusão, vai dormir 2 da manhã. Isso tudo também vai trazendo uma modificação importante até da liberação dos nossos hormônios e o funcionamento da forma correta dos nossos órgãos, né? Com certeza, eu acho que o home office, por um lado, ele facilitou, lógico, os processos aí das empresas, a possibilidade da gente continuar tocando a vida profissional, mas por outro lado, posso afirmar para vocês que desorganizou completamente o nosso relógio biológico.
Você falou muito bem, a gente em home office não tem preocupação tanto com pressão externa, ninguém está te cobrando, então você faz o seu próprio horário, só que aí você faz um horário meio desordenado, você dorme ao longo do dia, aí você acorda, aí vai dormir à noite muito tarde, aí acorda cedo, parece que ficou tudo meio bagunçado e o nosso corpo sente isso. A gente engorda mais, a gente fica com mais problemas intestinais, com problemas de pele. Eu vi muitas mulheres no meu consultório reclamando, doutor, eu estou com mais queda de cabelo nesse período, pele mais seca, meu coração parece que está sempre palpitando, eu estou com sensação de arritmia. Então você vê que virou uma situação, fora aquele pânico, né? De ficar ali fechado, em clausura, né? Não tem o que fazer, não tem prognóstico de quando vai melhorar. Agora, o que a gente pode fazer, já que ainda estamos todos à espera, parece aqueles filmes, né? À espera de um milagre. À espera de um milagre mesmo, só se for. Só se for. Para a gente conseguir ter a vacinação de rebanho, pelo menos 60% e 70% da população vacinada, para a gente conseguir não ter a vida como antes, que acho que isso tem gente dizendo aí 5, 10 anos pelo mundo todo. Não vai ser tão fácil, mas para a gente conseguir respirar aliviado, o que a gente tem que fazer para ficar atento? Onde a gente está vacilando demais, doutor Edmo, para descuidar e deixar esse problema, muitas vezes, de coração chegar até a gente? Eu acho que uma das coisas mais importantes, eu tenho batalhado junto aos pacientes e às pessoas no dia a dia, é a gente criar um novo modus operandi na nossa rotina. Então, claro que aquele momento inicial da pandemia, a gente não sabia quando ia acabar, se ia ser rápido, demorado. Então, eu acho que todos nós ficamos muito na expectativa. Como o processo se alongou, e como você falou, Kátia, pode ser que a gente fique aí 5 a 10 anos tendo sobressaltos, Sim. mesmo com a vacinação. Então, a gente tem que criar ali dentro de casa, com a nossa família, um novo sistema. Então, como que vai ser a nossa semana agora, quando a gente está dentro de casa? Então, qual vai ser o tipo de alimentação? Vamos buscar uma alimentação mais regrada. Para isso, fazer uma consulta, hoje pode ser feita até por teleconsulta, usar o recurso tecnológico. Então, posso consultar um especialista para me orientar nisso. A parte da atividade física, em algumas semanas está liberado, em outras não, mas quando possível, fazer realmente atividade física, mesmo que não seja no mesmo ritmo que era antes. Tomar cuidado, fazer aquele esforço próprio de não cair nas fraquezas, né, de ficar fumando, ficar comendo doce toda hora, ficar utilizando bebida alcoólica em excesso. Então, precisa ter realmente esse resgate de uma rotina. E o que eu procuro incentivar muitas pessoas são alternativas, geralmente culturais, de lazer, que possam ser inseridas na rotina. Tem gente que gosta de ouvir música, tem gente que gosta de se dedicar a algum hobby durante esse período de fechamento em casa. Alguns pintam, alguns desenham, alguns gostam de artesanato, alguns gostam de vários filmes. Então, é desenvolver mais esse lado pessoal, cultural, familiar, em grupo. Eu acho que esse exercício que antes a gente não conseguia fazer com aquela loucura da rotina diária. Então, é um resgate mesmo, né? Você sabe que a gente se redescobre naquilo que a gente gostava. Então, é não encarar isso com uma forma muito pesada. Eu acho que, às vezes, a gente vê o estresse da maior parte das pessoas justamente por isso. Só olha a parte negativa do que a gente está vivendo. E não assim, puxa, você disse, gostar de ouvir música, eu adoro. Fazer artesanato, eu estou fazendo, jardinagem, estou fazendo, quer dizer, eu estou me reinventando. O que eu gostava de fazer? Estou saindo para fazer. É a gente buscar isso, né, doutor Edmo, e tirar um pouco desse peso das costas de todo mundo, né? Exatamente, Kátia, exatamente, porque eu acho que as pessoas atribuíram a elas mesmas um compromisso de fazer a pandemia acabar. Só que o coronavírus não deu data de quando ele vai realmente diminuir seus problemas, as suas infecções. Então a gente tem que se reinventar, a gente tem que se conformar que estamos vivendo uma nova era desde março do ano passado. Muito difícil, logicamente, ninguém aqui vai estar subestimando o que está acontecendo ao nosso redor. Nem dá, né? Mas assim, nem tem como, né? Mas a gente também não pode ficar simplesmente depressivos dentro de casa, lamentando e não ter iniciativa para as coisas. Então, acho que essa reinvenção que você falou muito bem é a gente ter iniciativa de buscar novas opções para a nossa vida diária. Agora, a gente muitas vezes acha que os problemas como pressão alta, problemas no coração, a batedeira, como você disse, só acontece quando a gente está na terceira idade. E a gente vê muita gente jovem reclamando disso e muita gente buscando os consultórios ou hospitais justamente por sentir essa tal batedeira, esse aperto no peito. Isso pode ser problema cardíaco ou pode ser estresse também, doutor Edmo?
Na maioria das vezes, Kátia, eu posso afirmar para você que o estresse ele é fruto do ambiente que a gente está. E por isso ele realmente não escolhe idade, não escolhe sexo, não escolhe profissão. A gente tem estresse perceptível em crianças, eu atendo crianças também, e eu tenho algumas pacientes e crianças que demonstram no dia a dia, os pais relatam, né, isso muito de forma veemente, que as crianças estão ansiosas com essa questão de ter que assistir aula pelo computador, de não ver mais os amiguinhos delas, de não encontrar a professora pessoalmente. Os adultos, por sua vez, estão distantes daquela loucura do dia a dia, que no fundo é um combustível para nós. A gente chega à conclusão que é importante também aquela rotina de vai, vem, corre. A nossa casa era o local de descanso no final da tarde, no final da noite, no final de semana. De repente, né, Kátia, nós ficamos assim, domingo é igual segunda, que é igual terça, que é igual quarta. Então, as coisas ficaram muito iguais. E isso aí, o estresse, ele é fruto do ambiente. Se a pessoa não conseguir realmente se redescobrir, se reinventar, às vezes até pedir ajuda, ela vai ter problemas cardíacos, mas não porque ela tem tanta propensão, mas porque realmente ela foi envolvida por todo aquele processo. Você sabe que eu estava vendo, Danilo, há uns dias atrás, o Instagram do Dr. Edmo, e ele falava aqui de uma coisa que, para mim, me resgatou lá de 10 anos atrás. Na verdade, acima de tudo, o intestino que funciona bem, ele acaba impactando de uma forma positiva no coração. E o intestino que funciona mal, quer dizer que tem problemas, acaba também da mesma forma impactando no coração. E eu lembrei, doutor Edmo, lá atrás do doutor Hélio Pova, quando eu tive desbiose, que falava sempre isso, que é o nosso segundo cérebro, que é uma máquina muito importante o intestino, e as pessoas não se dão conta disso. Agora, de atingir o coração, isso eu não imaginava. De que forma que a gente tem essa correlação de intestino e coração, doutor? Esse ponto, Kátia, é fundamental. Você até citou um termo técnico importante, que é a disbiose, que seria o desequilíbrio das bactérias que fazem parte do nosso intestino. Então, todos nós nascemos e herdamos dos nossos pais e avós um padrão de flora bacteriana. Isso é muito importante para os nossos ouvintes entenderem. Essa característica das bactérias determina muitas características nossas quando adultos. Então, se a gente tem tendência para engordar mais ou menos, se a gente tem tendência a ter mais ou menos depressão, se a gente tem tendência a agregar mais colesterol ou não, a ter problemas do coração ou não. Então, há uma associação hoje direta entre as bactérias do intestino e todas as doenças que nos cercam. Então, o coração não é diferente. O intestino, por ser um órgão produtor de hormônios e também um órgão de regulação do metabolismo através das bactérias, se houver qualquer desequilíbrio pelo estresse, por medicamentos que a gente usa, por hábitos alimentares errados, então tem gente que por comer muito errado muda o padrão da sua flora bacteriana, isso vai impactar em todos os órgãos, no nosso coração também. Então a gente tem mais tendência a infarto, a gente tem mais tendência a engordar, a ter sobrepeso, e isso sobrecarregar o nosso coração. A gente tem mais tendência, por exemplo, a arritmias cardíacas. A gente tem mais tendência a ter o estresse propriamente dito, que é aquele desequilíbrio hormonal que você mencionou no início, que também impacta o nosso coração, dando vários problemas como picos de pressão, as próprias arritmias. Então, o intestino é um dos elementos do nosso corpo, é um dos órgãos que a gente deveria dar mais atenção. E no consultório, às vezes, do cardiologista, fica tão focado na questão do coração, mas a gente sabe que existe um universo orgânico que também influencia esse coração. E o intestino tem participação fundamental nisso. Agora, quando a gente fala num intestino equilibrado, a gente fala do estresse, ok, mas isso a gente pode mudar, mas não depende só de mim. Mas a alimentação é extremamente importante, né? A gente acaba deixando o corpo da gente inflamado, e aí o Covid vem com mais uma inflamação no sangue da gente. E corpo inflamado é corpo que já fica mais propício ao desenvolvimento de várias doenças, inclusive o câncer, dentre tantas outras. A alimentação, se a gente voltasse, a gente sempre fala disso agora, no descascar e não no abrir do saquinho, a gente conseguiria reverter com grande força aí, um número de pessoas que acabam tendo problemas que poderiam ser evitados? Com certeza, Kátia. Inclusive a Covid. A gente não pode afirmar que existe, logicamente, um tratamento eficaz para a Covid ainda, mas a gente pode dizer que dentre as medidas preventivas, em termos de diminuir a inflamação natural do nosso corpo, porque você tocou num ponto muito importante. A gente já tem um grau de inflamação no nosso organismo
decorrentes dos nossos hábitos alimentares. Então, nós podemos ser mais ou menos inflamados. Se o Covid nos ataca e nós somos pessoas mais inflamadas, é claro que nós temos uma propensão maior a sucumbir, a realmente não resistir à agressividade desse vírus. Talvez isso explique porque pessoas jovens, que muitas vezes aparentemente não têm problemas cardíacos, não têm problemas passados na sua história, elas têm mais dificuldade de resistir ao vírus. Elas podem ser pessoas inflamadas. Os seus hábitos alimentares ricos em gorduras, doces, frituras, por exemplo. Refrigerantes, excesso de cremes, né? Essas coisas muito mais fortes, que são gostosas, claro, mas tem que tomar mais cuidado. Tudo isso provoca uma liberação de toxinas no nosso corpo que produzem essa inflamação. Então, a gente fica permanentemente inflamado. E aí, um vírus, como o coronavírus, que por si só já é um vírus que causa uma tempestade inflamatória no corpo, ele deita e rola literalmente. Quer dizer, ele ataca o pulmão, o coração, os rins, e aí independe da sua idade. Então, se existe uma forma da gente reverter isso e prevenir, é o que você falou. Descascar significa utilizar mais fibras, utilizar os alimentos na forma in natura, crua quando possível, fritar ao mínimo possível, sempre dá preferência a cozinhar, refogar, a assar do que fritar. Então, são medidas do dia a dia. E outra coisa, né? Tomar muita água. Isso é fundamental para o nosso intestino. Pelo menos 2 litros de água por dia. Mas você sabe que eu sou a rainha do docinho, né? Chega à noite, eu janto, aí me dá vontade de um docinho. E eu substituo o doce pelas frutas. E Kátia, fala a verdade aqui, Kátia. De segunda a sexta... Não, é verdade. Em casa a gente tem esse hábito, eu e o Rodrigo. De segunda a sexta, a gente quer dizer, de segunda a quinta, porque a sexta à noite a gente já come. A gente não come açúcar. E aí o que eu como? Ontem eu jantei uma sopa de ervilha, depois comi jaca e manga. Aí a gente fala, mas cara, é muito pesado. Gente, fruta é muito menos pesado do que você comer bolacha recheada, do que você comer ovo de Páscoa, que eu ainda tenho em casa. Então, quer dizer, é a gente também se conscientizar. Claro que eu preferia comer um teco gigante de ovo de Páscoa recheado, mas não era o dia de comer. E em casa a gente cria regras pra gente, não pra ser chato, mas pra gente conseguir tentar se colocar dentro daquilo que a gente sabe que deve ser feito, né, doutor Edmo? Com certeza. Não, e você deu dicas boas, viu, Kátia? A nutrologia hoje mostra que a gente puder substituir o doce comum, o açúcar comum, pelas alternativas naturais. Então, você mencionou, por exemplo, o açúcar das frutas. Até uns anos atrás, se a gente for falar com as nossas avós, elas vão dizer, não come manga porque engorda. Não come jaca porque engorda. Não come coco porque engorda. Então, havia aquele conceito de que essas frutas eram proibidas. E, na verdade, hoje nós sabemos que esses óleos vegetais que estão nessas frutas e o próprio açúcar natural das frutas, você mencionou jaca, manga, poderia ser outras frutas, principalmente as frutas vermelhas, né, que eu sempre recomendo porque são riquíssimas em vitaminas, a ameixa, a amora, por exemplo. Morango, né? Mas morango, né? Essas frutas todas, oleosas ou não, hoje elas têm muitos benefícios comprovados para a nossa saúde e não são tão calóricas, desde que, logicamente, você saiba comer com moderação. Então, comer uma porçãozinha, né, Kátia? Não tem problema. Não vou comer a jaca inteira, né? Bem que eu gostaria, lógico, porque se deixar eu sempre como. Mas você já... E aí, isso é outra coisa que eu aprendi. Eu já compro fracionado. Porque se a gente compra muito, eu falo, não vou deixar estragar, né? Vou ter que comer. Então, eu compro uma manga menor, porque eu pico aquela manga e como só ela. Compro um tanto de jaca, já sem a casca, porque eu já só pego os bagos e falo, bom, é só isso que eu vou comer, porque não tem mais. É a gente não deixar a casa lotada de tranqueira, né, doutor? Exatamente, e essa dica que você deu, eu já passei para alguns pacientes e funciona bem. Então você fala assim, o senhor pega um pedaço da melancia ou da manga e pica ela em vários pedacinhos e vai comendo um por um. Então você cansa mais, você mastiga tanto que você cansa. Você gera uma inibição à fome, né? Então é uma dica interessante, você está comendo coisas boas e ao mesmo tempo não está comendo tanto quanto parece, né? Mas, doutor Edmo, eu não me canso de comer nem de falar, viu? Que eu tenho que ficar me vigiando, porque cansar mesmo, Danilo, eu não canso de comer e de falar. Você cansa, Danilo? Olha... Não. Pelo olho dele, doutor Edmo, eu já conheço ele muito bem. Primeiro, quais frutas você come? Eu como algumas, viu, Kátia? Nenhuma, doutor Edmo. Eu como algumas. Eu preciso falar aqui reforçar que eu tenho uma versão maracujá, né? Eu já falei isso aqui em outras ocasiões, mas acho que é a única que eu tenho, assim, a versão mesmo de não Mas poder... você tem o hábito de comer fruta?
Não. O Rodrigo também não tem. E olha, minha casa é lotada de frutas. Eu pareço um tucano. Eu quero que eu como fruta e todo o resto. Mas ele não come, ele não tem o hábito de comer fruta. É engraçado Ele prefere isso. chocolate. Não, ele não prefere nada. Ele não come chocolate, que ele sabe que não pode, mas também não come fruta. Então, é isso, eu acho, que vem, muitas vezes, da gente insistir. Minha mãe falava isso quando a gente era criança. Insistir várias vezes para ver se você se acostuma com o paladar ou com a textura das coisas, né? Exatamente. Você tem que ir mudando ali o visual da alimentação. Aquela história, quanto mais colorido, mais atrativo. Então, mudar o visual para não enjoar, porque realmente a gente fica enjoado no dia a dia. E o paladar é fundamental, então tentar encontrar aquilo que realmente você fala, puxa, isso é gostoso, eu me dou bem, eu vou repetir o maior número de vezes possível, faz bem, me sacia. O que é importante, igual você falou, Kátia, você janta e você tem aquela necessidade quase que fisiológica de comer um complemento. Tem. A tendência seria ir para o bolo, né? Para o bolo, para o doce. Aí o que você descobriu? Chocolate, aí você descobriu. Eu vou para algumas frutas que me dão aquela saciedade. A manga faz muito isso, a jaca e outras frutas, né? Ou até barras de cereal, se o pessoal quiser ter. O banana, né? Também. Banana, que é uma fruta, toda fruta oleosa, ela tende a dar mais saciedade. Banana, manga, coco, a jaca, elas conseguem essa função mais do que outras frutas. Voltando para a microbiologia do intestino e a relação com o coração, o ideal seria que a gente consumisse também iogurtes quando possível, principalmente aqueles caseiros que a gente consegue, dependendo, né, de como você faz, conseguir ali colocar uma quantidade maior de lactobacilos vivos? Lembra antes como tinha o kefir? Era bem isso, né? Isso, exatamente. Você vê que há uns anos atrás começou com a história dos lactobacilos, naqueles produtos industrializados, doces, né, que a gente adorava tomar quando criança, e depois se descobriu que realmente o intestino, se você quiser melhorar essa eficiência das bactérias, não só ter uma alimentação rica em fibras, mas também oferecer probióticos, né, que são esses produtos já prontos, ricos em lactobacilos. Então, tem o kefir, tem a coalhada, né, o iogurte, existem iogurtes preparados para isso, existem bebidas ricas em probióticos também. Então, isso é uma alternativa. Existem as suplementações, né? Você pode manipular e suplementar vários tipos de lactobacilos de acordo com a sua necessidade. Alguns são mais interessantes para diminuir a alergia, outros são mais eficazes para realmente melhorar o funcionamento intestinal. Ou seja, você regula melhor o teu intestino, que por sua vez é o segundo cérebro do corpo. Então, a importância dele tem que ser sempre dada. E muitas vezes, no passado, achou-se que o intestino não tinha essa função. E aí as pessoas sofriam de intestino preso, esse problema todo, e aí vinham as consequências nos outros órgãos também. Mas as nossas sábias avós, pelo menos as minhas duas, falavam. Não sei se a sua falava, Danilo, doutor Edmo, as suas também, e também o pessoal que está ouvindo a gente. Mas, fulana tá enfesada. Enfesada era cheia de fezes, que fica mal-humorada. Então, quer dizer, tem uma correlação também? Sua avó falava isso ou não? Não lembro não, Kátia. A sua avó falava, doutor Edmo? Falava, ela usava essa mesma expressão e ela, inclusive, ela reparava assim na barriga das pessoas, falava, mas essa barriga está muito grande, hein? O que está acontecendo? O intestino não está bom? É Coisa verdade. de vó mesmo, né? Mas elas percebiam isso, né? Porque elas lidavam com aqueles produtos de agricultura muito básica, né? Fazer tudo em casa, tudo no quintal de casa, e elas percebiam os benefícios. Não tinha tanta industrialização, tanta toxina, tanto corante como temos hoje. Então, essas pessoas de muita idade, elas tinham essa sabedoria de perceber essa relação da alimentação natural e o funcionamento do intestino. Tanto que quando a gente chegava na casa dos meus bisavós, eu adoro tubaína até hoje, né? Eles davam um dedinho do copo de tubaína que ficava, não tinha geladeira, ficava embaixo da pia. Porque era assim, não é pra você encher o bucho de tubaína, é pra você tomar só pra matar a vontadezinha, era um dedinho. E era o que eles tomavam também. Hoje a gente pega uma garrafa de 2 litros e seca aquilo como se fosse sem um gole, né? Não gole só com a boca de uma vez, né? Eu acho que em meio a essa ansiedade toda também, desse mundo mais moderno, de tudo isso que a gente vivencia, a gente fica glutão, né? A gente come além do que precisa, bebe além do que precisa, e realmente, os mais antigos davam uma noção pra gente assim de parcimônia, né? Então, olha, você quer comer isso, mas come pouco e come devagar. Os avós diziam, mastiga. Olha só para você ver a sabedoria, Kátia. O primeiro mecanismo do nosso corpo que induz a saciedade, ou seja, que faz você comer menos e perder a fome, é mastigar mais tempo.
Agora, veja se a gente consegue mastigar muito no dia a dia. A gente come tudo correndo, engole água junto. Assistindo televisão, né? Assiste televisão e logo já vai fazer alguma coisa. Então, a gente tem uma desorganização até no hábito sagrado da alimentação. Agora, voltando da correlação de alguns órgãos que a gente não imagina com o coração, outro problema que também muitas vezes as pessoas não se dão conta é que a saúde bucal é importante porque a boca da gente é mais ou menos como a do dragão de Komodo, né? Cheia de bactérias. Se a gente não tem uma saúde bucal adequada, a gente pode ter problemas sérios até no coração, né? Exatamente. Olha, isso é uma questão tão simples, Kátia. E eu fico preocupado no meu dia a dia como cardiologista, porque as pessoas vão no dentista com muita frequência e conversando com elas, eu vejo que elas não fazem ou não são orientadas, talvez, a fazer uma prevenção em relação ao risco de bactérias da boca entrarem na circulação sanguínea e acabarem lesando o nosso coração. Então, o que acontece? Todo procedimento dentário mais invasivo, o dentista acaba promovendo uma liberação de bactérias na nossa boca em maior quantidade e elas são absorvidas na circulação. Essas bactérias, não se sabe até hoje o motivo exato disso, elas têm uma preferência por alguns tecidos do nosso corpo. Então, existem bactérias da boca que gostam do nosso joelho, por exemplo. Então, do joelho? Exatamente, lesões articulares do nosso joelho. Nossa. Outras gostam do nosso coração, são lesões nas válvulas cardíacas. Então, para você ver como há essa correlação, boca, Sim. articulação e coração. Agora, uma articulação inflamada não vai te matar, ela vai te dar dor, vai te dar incômodo, você pode até precisar de uma cirurgia. Agora, um coração inflamado por uma bacteremia que veio da boca, isso é muito sério. Pode ocorrer uma rotura de uma válvula, um rompimento de uma válvula do coração, e a pessoa vai para uma cirurgia de coração de emergência, num estado clínico muito ruim. Então, isso é muito sério. Por isso que a gente recomenda, olha, vai fazer procedimento dentário, cárie, canal, limpeza, obturação, sempre tomar antibiótico antes do procedimento e depois do procedimento. Fazer uma cobertura antibiótica para proteger dessa liberação grande de bactérias. É como se a gente já tivesse ali uns soldados prontos para pegar essas bactérias e matar antes que elas comecem a atrapalhar a vida da gente, né? Exatamente, cara. Porque a gente sabe que isso vai acontecer inevitavelmente. Nós vamos ter ali uma liberação de grande quantidade de bactérias. Aquele motorzinho que o dentista vai usar, aquilo por si só já vai liberando bactéria. Então, se você não fizer um tratamento prévio, preventivo, e tomar até alguns comprimidos após o término do procedimento dentário para realmente imunizar ali o nosso organismo como um todo, proteger, a gente está sujeito a problemas dessas bactérias em vários órgãos. O pior é o coração, porque quando dá essa lesão nas válvulas, a gente chama isso de endocardite, que é essa inflamação, infecção das válvulas, isso pode matar uma pessoa. Infelizmente, ela vai para uma cirurgia de urgência, numa condição muito ruim, e às vezes não aguenta a cirurgia. Então, você diz assim, poderia ter prevenido isso através de um antibiótico na véspera de fazer o procedimento dentário? Sim, para você ver como é algo relativamente simples de se prevenir. Pois é, né? Doutor, voltando a falar um pouquinho agora com relação à Covid, não é? A dúvida de muitos ouvintes, não é? Existe alguma novidade na comunidade médica, científica, sobre os efeitos da Covid no coração? Você sabe que eu tive um episódio, eu peguei Covid no final do ano passado e tive, né? Contei para a Kátia, um episódio de arritmia, não é? Eu tive um ataque cardíaco sinusal. E o meu cunhado também pegou Covid agora nesse mês e ele também teve uns picos, né? De um batimento ali mais acelerado. Já existe alguma novidade com relação a isso e como que a Covid afeta o coração? O que nós temos já bem definido, Danilo, nesse 1 ano de pandemia, nós conseguimos, a classe médica conseguiu já entender pelo menos um dos aspectos da Covid, que é a lesão cardíaca tardia. Então, você tem Covid, por exemplo, num determinado mês, cerca de 2 a 4 meses após o dia que você teve a contaminação, nesse período entre 2 a 4 meses, você está sujeito ainda a uma atividade inflamatória residual do coronavírus, e essa atividade inflamatória residual, ela está acometendo alguns órgãos, entre eles o coração. Por isso que você teve a Covid, como você falou, e depois de um tempo você teve manifestações cardiovasculares. Então, o que acontece? Essa atividade inflamatória que permanece residual no coração, no próprio músculo do coração,
essa inflamação ela estimula de uma forma desordenada as fibras elétricas do nosso coração. Nós temos ali no meio do músculo cardíaco algumas fibras que nós chamamos de fibras elétricas porque elas conduzem o impulso cardíaco. Só que quando elas estão muito estimuladas, muito inflamadas, esse impulso elétrico ele fica muito exacerbado, então dá a taquicardia, que é a aceleração, que foi essa que você teve, ou até promove uma desorganização do batimento, que é a arritmia. Eu tenho tido muito, mas olha, não são poucos casos, não, são muitos no consultório, pessoas que me procuram dizendo assim, olha, eu tive há 3 meses atrás Covid, me recuperei, só que agora eu estou sentindo coisas estranhas, minha pressão sobe e desce de uma forma descontrolada, e mais do que tudo, eu estou sentindo meu coração batendo estranho. Então eu acordo à noite, de repente eu acho que meu coração parece que vai parar e não para, parece que ele está pulando pela boca. Tudo isso é a manifestação inflamatória residual tardia do coronavírus. Então, isso está consumado. O que nós temos feito? Infelizmente, a gente não tem como evitar esse curso natural. A gente tem tratado a consequência. Então, aí a gente tem entrado com medicamentos chamados bloqueadores, eles inibem essas células que estão desorganizadas do coração, que estão ainda inflamadas, para diminuir essa batedeira, esse incômodo todo. E aí a gente vai monitorizando, a pessoa vai te dizendo, olha, melhorou o batimento, agora não está me incomodando tanto, aí você vai ajustando a dose conforme a pessoa vai fazendo os retornos. Agora, realmente é lamentável, né? O Covid tem nos ensinado de uma forma negativa algumas coisas tardias, entre elas a manifestação cardiovascular de uma arritmia. Mas a evolução pode ser crítica, então, assim, depois de 2, 3, 4 meses que o senhor comentou de contrair o vírus, pode ter alguma manifestação cardiovascular, mas a evolução disso, ela é crítica? Não, isso eu posso até te tranquilizar. Por esse ponto, não. A gente tem visto que os sintomas aparecem mesmo tardiamente, mas para tranquilizar você e todas as pessoas que estão tendo ou que vão acabar tendo esse sintoma, a evolução ela tem sido autolimitada, ou seja, você consegue controlar rapidamente esses sintomas, as pessoas respondem bem aos medicamentos. O problema é que fica um período, eu não sei, por exemplo, quanto tempo que você ficou tendo essa taquicardia. Até gostaria de saber que você me falasse depois, mas geralmente esse período que a pessoa fica tendo o sintoma é um período de muito incômodo, a pessoa fica ali incomodada, com medo, achando que ela vai piorar, que ela vai ter um infarto, por exemplo. Isso não, isso a gente não tem visto, são sintomas leves. A única coisa que eu posso dizer para você, na área cardiovascular, que ainda preocupa a gente e que a gente tem ainda um pouco de dificuldade de controlar totalmente, é o risco de trombose. Porque o coronavírus, ele gera, às vezes, uma inflamação tão intensa que ele engrossa o nosso sangue. E aí começam a se formar trombos, coágulos dentro das veias e artérias no corpo todo. E aí a pessoa fica sujeita realmente a um infarto cerebral, que é o derrame, a um infarto cardíaco e a outros problemas, né? Mas isso é uma ocorrência mais rara. Em termos cardiovasculares, é realmente a arritmia que está aparecendo mais tardiamente. E aí eu posso te tranquilizar dizendo assim, Danilo, olha, você vai ter alguns episódios de arritmia, mas fique tranquilo que isso é autolimitado, isso vai se resolvendo. Mas que raio de poder desse vírus que ele acaba, quer dizer, você faz o exame, faz PCR e dá negativo, mas ele continua lá te prejudicando. Ele tá morto, mas não tá morto, né? Na verdade, Kátia, o que está complicado são as cepas, né? Esse vírus, ele tem disfarces, é aí que a coisa tem pegado para a medicina conseguir controlar. Você tem lá um novo coronavírus, como ele foi denominado, só que desse novo coronavírus já existem como se fossem filhotinhos, então cada um com uma característica diferente. É essa variedade de cepas que faz com que, como você falou, uma pessoa que teve, faz um teste e o teste dá que ela não teve. Ela fala, mas eu tive sintoma, eu tive tudo de Covid, como é que o teste está negativo? Então, por que dá essa confusão até nos testes diagnósticos? Porque são disfarces que o vírus tem, de uma forma que o nosso organismo pode até não reconhecê-los. Então, por exemplo, hoje uma pessoa me ligou e falou assim, olha, eu estou sem paladar, sem olfato, dor de cabeça e febre. Eu fiz o teste e deu negativo. Ela me falou assim, você acha que eu devo tratar não, né, mas fazer uso de um antibiótico, fazer uso de vitaminas, fazer alguma prevenção pensando em Covid? Eu falei, olha, não tenha dúvida. O seu teste está negativo por enquanto, porque possivelmente é uma cepa que está enganando o seu sistema imunológico. Mas
ou vai aparecer daqui a pouco, ou você vai continuar negativa, só que os sintomas são gritantes. Então vamos prevenir. Pois é mais ou menos o que aconteceu lá em casa. Porque eu tenho rinite, sinusite, vocês sabem que a gente conhece há um bom tempo. Eu tenho rinite, sinusite, e essa época é a época que a gente fica atacado, com máscara direto, pronto, tá tudo armado, circo para rinite, sinusite. E há um mês e pouco atrás, um mês atrás mais ou menos, eu tive rinite, sinusite, estava fazendo ginástica, tinha dor no corpo, obviamente, mas só isso. Depois de 10 dias, Rodrigo testou positivo para a Covid, mas ele tinha só os mesmos sintomas de rinite, sinusite, dores musculares, mas musculares mais fortes. E aí depois ele teve depressão também nessa época e tudo mais. Faço os exames da negativa, sorologia negativa, só que deu um traço de Covid. E o Neri, que trabalha com a gente, também é a mesma coisa, traço de Covid. Até o meu médico falou, olha, o negócio é o seguinte, pode ser que você tenha tido ou não. E não tem como saber. Se a sorologia da negativa, pode ser que não, mas pode ser que sim. Então, essa tal dessa cepa, pode ser que muita gente mais tenha pego e tenha também, obviamente, se curado, mas não tenha nem ficado sabendo, né? Se os sintomas não foram tão fortes, né, doutor Edmo? Exatamente, Kátia. Não existe essa correlação obrigatória entre sintomas, ter o teste positivo, melhorar depois, quer dizer, você pode ter assim uma variação de todas essas ocorrências em função dessas cepas, né? Muitas pessoas têm ficado aflitas ultimamente por isso, porque elas têm um sintoma, vão correndo fazer o teste, aí dá negativo, então eu estou livre. Só que os sintomas são muito fortes e muito típicos da Covid. Então, na verdade, a gente tem que prevenir, eu sempre digo assim, mais importante do que o número, do que o exame em si, é o sintoma. Sim. Se o sintoma é muito parecido, muito típico, tem que agir como se fosse Covid. Mas uma coisa eu vou lhe dizer, eu sempre cuidei da saúde da máxima forma que eu podia, mas eu sempre tomei própolis todos os dias. Quando começou o Covid, só 14 meses atrás, 13 meses atrás, eu intensifiquei. Geleia real de manhã, própolis à noite. Aí comecei a tomar as vitaminas que eu já tomava. Meu médico falou, toma mais ácido fólico, que normalmente a gente não toma. Vitamina D, que você está em déficit. Quer dizer, eu fiz os exames e readequei as vitaminas também. Então, quer dizer, se a gente começa também a pensar nisso, na gente pensar uma forma natural da gente fortalecer a imunidade da gente, a gente também começa a ter um corpo com um poder de exército mais forte para combater o vírus que pode chegar ou do Covid ou outros quaisquer, né, doutor? Exatamente, Kátia. E você falou bem agora. Eu repito muito isso que você falou. Não é só Covid, nós não podemos viver em função da Covid. Claro, é o que mais está dando medo na gente. Mas tudo isso que você está fazendo e que é correto, essa prevenção por uma alimentação boa, por atividade física e também fazendo ali periódicos exames para ver as dosagens das suas vitaminas, que a gente acha sempre que está tudo legal e muitas vezes a gente se surpreende, porque vem vitamina D baixa, B12 baixa, ácido fólico baixo. Então, essa suplementação, quer dizer, ouvir mais a natureza. Você falou do própolis, da geleia real, são substâncias extremamente benéficas. Já existem até estudos do uso dessas substâncias para fortalecer o sistema imune, pensando em Covid. Agora, claro, isso vale para pneumonia bacteriana, para tudo, né? Para tudo, né? Para o nosso sistema imune como um todo. Mas já que o foco maior agora é Covid, por que não fazer esse cuidado de fortalecer o seu sistema imune através de uma forma natural? Com certeza é um caminho certo. Você sabe que me chocou outro dia? Eu estava vendo nas minhas redes sociais, aí tinha uma senhora que estava me contando que tinha tido Covid, tinha complicações no pulmão, e ficamos batendo papo. E ela me diz que indicaram para ela aquela erva mastruz, que era bom para o intestino, que é bom para fortalecer a imunidade. Fui eu lá pesquisar, porque eu adoro essas coisas. A Universidade Federal da Amazônia está fazendo testes já há muito tempo do quanto que o mastruz, que é conhecido de várias formas, vários nomes no país, o quanto que ele tem uma capacidade de aumentar a imunidade da pessoa. Não estou nem dizendo com relação à Covid, eles estão fazendo os testes, mas estou dizendo de uma forma geral. É uma boa indicação também ou tem contraindicação, você sabe, Edmo? Não, é uma boa indicação, e aí está dentro da área, Kátia, da fitoterapia. O mastruz, ele é muito conhecido como erva de Santa Maria. Sim. Se a gente for voltar à época dos nossos avós, você pode ter certeza que eles vão dizer o seguinte, olha, quando alguém torcia o pé, quando alguém se machucava, fazia aqueles emplastos com erva de Santa Maria, com o mastruz. Macerada, né?
macerado, exatamente, para sair o óleo, porque ela tem um óleo essencial, é um óleo como se fosse um óleo essencial, um benefício anti-inflamatório. Então, é por isso que ela pode ser utilizada também, e aí tem essa pesquisa que você citou, ela pode ser utilizada para essa função, para melhorar função intestinal, função anti-inflamatória no nosso corpo e fortalecimento do sistema imune. Então, para você ver como a natureza, através da fitoterapia, né, que é um ramo da medicina, contribui muito. Eu acho que a gente precisa dar mais atenção a isso. É claro que há aquela preocupação. Os estudos já mostram completamente, 100% com segurança? Talvez ainda não. Mas você já tem evidências, que não são poucas também, de que há muitos produtos naturais com benefícios. Você citou hoje o própolis, a geleia real e agora a erva de Santa Maria. São 3 opções. Então, agora as contraindicações, pelo que eu tinha pesquisado, é só para grávidas e crianças abaixo de 6 anos, né? Existe mais algumas? Não, basicamente, porque o que acontece? As mulheres grávidas não é nenhuma contraindicação chamada absoluta, é uma contraindicação relativa. Toda mulher grávida, como a gente sabe, que tudo que ela ingerir, tudo que ela utilizar e for absorvido no sangue, vai para o bebê também, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque o bebê é um outro metabolismo. Então, não só o mastruz, mas qualquer outra coisa, você tem que estar com apoio do seu médico, entender os benefícios para ver se realmente vale a pena também transmitir essa substância para o bebê. E crianças abaixo de 6 anos é em função da imaturidade do organismo, porque algumas substâncias, vou dar o exemplo de algo muito simples, o ovo. Crianças, por exemplo, abaixo de 1 ano de idade, elas podem ter mais alergia ao ovo do que uma criança maior do que 1 ano de idade. Por quê? Porque o ovo faz mal por si só? Não. Porque algumas proteínas do ovo ainda são muito estranhas, entre aspas, para o organismo de uma criança com menos de 1 ano. Então, ela não está preparada ainda para absorver no intestino dela as proteínas e a riqueza de substâncias que um ovo tem. Então, a gente recomenda, olha, usa o ovo mais após 1 ano, usa, por exemplo, certas ervas a partir de certa faixa etária, consulte o médico, no caso de uma mulher grávida. Mas são cuidados relativos, Kátia, não são situações que vão matar, que vão causar algo absoluto, entendeu? Mais ou menos como acontece com muitos pediatras que falam para as mães não darem mel para os filhos antes de 2 anos, né? Isso, exatamente, porque o mel, se a gente for comparar o mel, o própolis e a geleia real, ainda o mel seria o mais purificado de todos, em geral é o mais purificado. Agora, mesmo assim, a gente toma cuidado, porque o mel é uma coisa tão maravilhosa como o alimento, a riqueza de substâncias agregadas ali é tão imensa, que você tem que imaginar assim, será que esse organismo tão jovem, tão imaturo, tão precoce de uma criança, de um bebê, está preparado para digerir isso? Ele tem enzimas, proteínas prontas para metabolizar isso? Possivelmente ainda não. Então a gente toma um certo cuidado, mas não que seja algo proibitivo ou que vá fazer realmente um mal absoluto. É mais uma prevenção, esperar o amadurecimento do organismo e aí começar a usar mais vezes esse produto. Olha, doutor Edmo, queria agradecer demais sua participação no Do Bom e do Melhor. Foi uma verdadeira aula de saúde, né, Danilo? Foi, né, Kátia? Esclarecedor aí o bate-papo, a participação do doutor falando sobre tudo, né? Não só de Covid também, mas sobre tudo que envolve o coração. Saúde de uma forma geral. Doutor Edmo, obrigada mais uma vez. Posso passar seu Instagram, quem quiser segui-lo? Você tem umas pautas ótimas lá? Tem. O meu Instagram é o @EdmoAGabriel. Eu mesmo que respondo as dúvidas que surgem ali. E eu quero renovar meu agradecimento a você, Kátia, pela honra de ter sido convidado. Toda minha. Você é uma pessoa muito querida, admiro muito o seu trabalho. Obrigada. Um grande abraço ao Rodrigo também, ao Danilo. Obrigado. E que a gente possa realmente passar dias melhores aí daqui para frente, torcer para esses casos diminuírem, para a gente conseguir se aproximar de uma normalidade, né? Se Deus quiser e que você volte mais vezes, tanto aqui como no Melhor da Tarde, para a gente poder falar sobre saúde e prevenção, que é sempre a melhor saída, né? Obrigada, doutora Edmo. Obrigado, Kátia. Um beijão para vocês. Viu? Beijo, um abração, fica bom bem. fim de semana.